Olá, meu caro aluno, olha aí, eu falei para você que ia voltar para fazer aquela retrospectiva, não foi? Então fique ligado aí, porque nós vamos voltar a falar sobre petróleo e hidrocarboneto, tá? Mas antes de falar de petróleo e hidrocarboneto, vamos relembrar o que são mesmo funções orgânicas, né? Funções orgânicas, olha, são grupos, hein? Grupos de substâncias orgânicas que apresentam propriedades químicas semelhantes devido à presença de um mesmo grupo de átomos na sua estrutura. Quer dizer, em vários compostos e estruturas, ele tem o mesmo grupo de átomos na estrutura. Isso é que nós chamamos de grupo funcional, ok? Olha aí. Esse grupo é específico, chamado de grupo funcional. Por quê? Porque ele é a parte da molécula responsável pelo seu comportamento químico. Beleza? E aí, falando de funções orgânicas, falando de química orgânica, então vamos lembrar o petróleo. E realmente é fonte de hidrocarbonetos, tá bom? Posso dizer que 95% de todo o petróleo é hidrocarboneto. Os demais são impurezas, né, que contêm enxofre, que tem oxigênio, e assim vai. Por isso que aqui nós dizemos que o petróleo é uma mistura natural complexa, porém formada de principalmente de hidrocarbonetos, além de pequenas quantidades de compostos contendo oxigênio, enxofre e nitrogênio. Então, saiu dos hidrocarbonetos, quer dizer, o que não é hidrocarboneto, então tem esses compostos que servem como impurezas do petróleo. E o petróleo, geralmente, ele é encontrado no subsolo, acumulado em rochas sedimentares ao longo de milhões de anos. Ele é considerado um combustível fóssil, pois se formou a partir da decomposição de organismos vivos antigos. Isto é, o petróleo ele é encontrado, pode ser na terra, quer dizer, no subsolo, ou em alto mar, desde que não é na água, hein? É no subsolo, que a gente chama de solo submarino, tá bom? E assim sendo, falar ainda dos compostos e da função de hidrocarbonetos, é lembrar que o petróleo não é uma única substância, né? Então, existem muitas substâncias, no caso hidrocarbonetos, que estão presentes nele. É uma mistura de muitos hidrocarbonetos diferentes, conforme eu acabei de dizer. E esses hidrocarbonetos que compõem o petróleo, eles apresentam tamanhos de cadeias carbônicas diferentes, eles apresentam propriedades físicas e químicas diferentes e eles apresentam aplicabilidade diferentes. Lembrando que os hidrocarbonetos, eles constituem na sua molécula somente átomos de carbono e de hidrogênio. Por quê? Porque eles são substâncias orgânicas mais simples, pois não possuem outros elementos químicos na sua estrutura. Aí eu digo, meu caro aluno, beleza? Com essa retrospectiva, com esta revisão, ficou fácil de entender melhor? Então, diante do que você aprendeu da abordagem durante a aula, nesta revisão, eu quero desejar a você sucesso na hora de resolver sua atividade de sala. E aí você, com seus colegas, socializem os conhecimentos, mas na certeza de que em seguida eu, o professor Almeida, voltarei para comentar sobre cada questão da sua atividade de sala, ok? Boa sorte para você e me aguarde que eu volto para fazer os comentários, ok?
E aí, olha só, meu aluno, que bom, hein? Com certeza você foi bem sucedido na atividade. Vamos lá para o comentário de cada questão? Fique atento aí com seus colegas, tá bom? Olha só. Na questão de número 1, o enunciado diz o seguinte: o petróleo é uma mistura complexa composta majoritariamente, quer dizer, na sua maioria, por hidrocarbonetos. E durante o processo de refino, essas substâncias são separadas e transformadas em diferentes produtos, como a gasolina, o diesel, o querosene e matéria-prima para a indústria petroquímica. No entanto, observe as seguintes estruturas simplificadas de compostos que podem ser obtidos a partir do petróleo. Então, observe a estrutura número 1, a número 2, a 3 e a 4. E fique de olho na molécula, na estrutura molecular que você está vendo. Bom, considerando as características das ligações que existem entre os átomos de carbono dessas moléculas, assinala a alternativa correta. E aí, será que você assinalou a alternativa A, que diz: todos os compostos representados pertencem à mesma classe de hidrocarbonetos? B, entre os compostos apresentados, existem exemplos de alcano, alceno e alcino. C, apenas um dos compostos apresentados é classificado como hidrocarboneto. D, todos os compostos apresentados possuem ligações duplas entre carbono. Será que foi isso mesmo? Ou na letra E que diz: nenhum dos compostos possui ligações simples entre átomos de carbono. E aí? Eu acho que essa questão não está difícil, hein? Mas, meu aluno, se por acaso você assinalou a alternativa B, exatamente é que entre os compostos apresentados, ali existe alcanos, alcenos e alcinos. Por quê? Existe compostos que só têm ligações simples do carbono, existe o que tem dupla e também existe o que tem tripla, não é isso? Vamos aqui no comentário, olha lá. 1. Apenas ligações simples, que é o alcanos. Se possui dupla ligação, é o caso da 2, então ligação dupla representa os alcenos. No caso 3, possui tripla ligação, é um alcino. E 4, apenas ligações simples, são alcanos ramificados. Portanto, que a alternativa B é que tem resposta correta. Aí, meu caro aluno, ficou claro? Então, não tenha medo, leia o enunciado com calma, socialize o enunciado com seus colegas. Você pode resolver em dupla, em tripla, individual, mas não deixe de refletir, ler com atenção, e aí você com certeza vai ter sucesso na resolução da questão. E esses comentários eu faço para tranquilizar você, tá bom? Muitas vezes você vê o enunciado e diz que é muito difícil. Quando você começa a refletir, você vai ver que tem tudo a ver com a abordagem do conteúdo que você assistiu durante a aula. Vamos agora para o comentário da segunda questão. Olha só no comentário da questão. Ele diz que, durante o refino do petróleo, além dos hidrocarbonetos, podem ser obtidas substâncias que contêm oxigênio na sua estrutura, como no caso do etanol, que tem forma molecular C2H6O. E a presença desse elemento altera as propriedades químicas da substância e sua classificação funcional. A classificação de uma substância em uma função orgânica
depende principalmente de quê? Bom, aí você vai ler e vamos observar o que cada alternativa apresenta para você dizer realmente. A substância em função orgânica depende de. Aí você vai lá. Na alternativa a classificação de uma substância em função orgânica depende. Será que é do tipo de grupo funcional presente na estrutura? Será que é do número total de átomos que existem na molécula? Ou a classificação de uma substância em uma função orgânica depende da quantidade de carbonos presentes na cadeia? Ou na alternativa D, depende do estado físico da substância, a temperatura ambiente? Ou ainda, será que depende da massa molar da substância? E aí, meu aluno, refletindo sobre o que você aprendeu, juntamente com seus colegas, qual você acha que obtém como a alternativa correta? Será que foi a letra a letra B, a letra C e a letra E? Então, você está em sala de aula, ok? Está refletindo sobre o conteúdo abordado. E aí, você pode discutir com seus colegas. Mas, com relação à alternativa correta, veja bem. Se você assinalou a alternativa A, olha, vê aqui, durante a aula falamos várias vezes, olha, grupo funcional. Então, o grupo funcional é exatamente o que define a função na hora de você classificar uma substância orgânica. Logo, a classificação de uma substância em função orgânica depende do grupo funcional. E como eu abordei durante as aulas, então, o grupo funcional, durante, por exemplo, álcool, aldeído, cetona, ácidos carboxílicos, enfim, se você identifica aquele grupo funcional, você já parte direto para a nomenclatura dela, já parte direto para as propriedades que ela apresenta, e você se torna bem-sucedido na resolução de qualquer questão, tá bom? E aqui no comentário, nós sabemos o seguinte, ó, é que as funções orgânicas são definidas pela presença de um, olha, grupo funcional, que eu estou falando muitas vezes. Por quê? Porque, no caso, que é um átomo ou grupo de átomos responsável pelas propriedades químicas daquela substância. Quando eu identifiquei aqui, ó, C2H6, eu vi que é hidrocarboneto, porque só tem carbono e hidrogênio. Agora, álcool, C2H6O possui o grupo funcional com oxigênio, pertencente a outra função orgânica. Lógico, não é o número de carbono nem a massa molar que define a função, mas sim o grupo funcional. E o álcool é uma função oxigenada, tá bom? Onde vocês vão ver a característica principal do grupo funcional dele. Tudo bem até aí, meu aluno? Ajudou a entender sobre o comentário da segunda questão? Nós aqui ficamos preocupados com o seu aprendizado. Nós estamos falando de hidrocarbonetos, nós estamos falando sobre o petróleo como fonte de várias outras substâncias, principalmente aquelas que têm carbono e hidrogênio na sua estrutura. Beleza? E aí, vamos lá para a terceira questão, porque decolando para o futuro. No enunciado dessa questão, diz o seguinte: o petróleo é a principal fonte de hidrocarbonetos utilizadas pela sociedade moderna, sendo empregado na produção de combustíveis como a gasolina, óleo diesel e querosene. No entanto, acidentes durante sua extração, transporte ou armazenamento podem causar derramamentos e liberando grandes quantidades dessas substâncias no ambiente aquático.
Um exemplo foi o derramamento ocorrido em 2010 no Golfo do México, durante a exploração realizada pela empresa BP. Os hidrocarbonetos presentes no petróleo apresentam características químicas específicas que influem diretamente no seu comportamento no ambiente, especialmente na água. E aí? Uma das principais razões pelas quais os hidrocarbonetos tendem a formar uma camada sobre a superfície da água, causando impactos ambientais significativos, é que esses compostos, vejamos lá, uma das causas principais, tá bom? Será que é o que está na letra A? Possui alta polaridade, facilitando sua dissolução na água? Será que os hidrocarbonetos são polares? B. É que formam ligações de hidrogênio com as moléculas da água? C. É que reagem rapidamente com a água, formando compostos solúveis. Ou ainda, possuem elevada concentração de oxigênio em sua estrutura molecular, ou então que apresenta caráter apolar e baixa densidade em relação à água. E se vocês observarem, vocês já viram gasolina misturar com água? Óleo diesel se misturar com água? São derivados de petróleo. Então, por isso que nem a alternativa A, nem a B, nem a C e nem a D são as alternativas corretas. Agora, veja bem. Logo, a alternativa correta é a letra E, onde diz que as causas de impactos ambientais significativo pela presença de hidrocarboneto derivado do petróleo é que eles apresentam caráter apolar, porque a molécula da água é polar. Se apresenta caráter polar, não solubiliza. Baixa densidade em relação à água. Então, olha aí. Então, baixa relação densidade, porque quando mistura com a água, o que acontece? Geralmente, ele fica em cima e a água fica embaixo. Por isso que aí nós temos a alternativa correta, a letra E. E o comentário é o seguinte. Alternativa A, incorreto, porque hidrocarbonetos não são polares. B, incorreta, porque hidrocarboneto não forma ligações de hidrogênio, com hidrogênio. C, incorreta, não reage facilmente com a água. D, incorreta, porque hidrocarbonetos não possuem oxigênio. Quando falamos ligações de hidrogênio, é fazendo ponte de hidrogênio, viu, gente? Os hidrocarbonetos, eles têm hidrogênio, mas eles não fazem ligações, quer dizer, pontos de hidrogênio. E a alternativa foi a correta, porque além deles serem apolares, eles são menos densos do que a água, por isso que geralmente flutua. E aí, tudo bem, meu caro aluno? Beleza? Valeu aqui o comentário? Então eu digo que, olha, essas aulas iniciais de Química Orgânica é para você enriquecer e entender com facilidade os conteúdos que virão. Porque aí nós vamos entrar no estudo das nomenclaturas dos principais compostos orgânicos. Vamos também aprender sobre alguns tipos de reações que acontecem com os compostos orgânicos. Então, fique ligado. Nas próximas aulas, traremos mais conhecimento de química orgânica para você. E é por isso que eu e a minha colega a professora Sabrina estamos sempre preocupados para em cada aula explicar de forma mais clara para o seu aprendizado. Obrigado também aos professores presenciais que estão nos dando apoio aí, porque cujo objetivo é o aprendizado do nosso aluno. Até a próxima aula, meu grande.